Para resumir, eu acho que o Flamengo segue muito forte, apesar da perda do Gerson, porque tá com dinheiro agora no cofre e a janela acabou de abrir, tem muita coisa para acontecer e vai trazer jogador. Eu não tenho a menor dúvida que vai trazer jogador. Segue forte, vai continuar forte e é, sem dúvida nenhuma, candidatíssimo aí nos 3 títulos de novo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão e como a imprensa paulista analisou esse confronto entre Flamengo e São Paulo e Flamengo. Lembrando, né, que esse jogo será lá no Maracanã lotado logo mais, né, Flamengo e São Paulo entrarão em campo. O Flamengo tem a oportunidade aí de mostrar também que fez uma boa atuação no Mundial e voltou mais forte do que foi. Certamente será um grande jogo, tô bem confiante. Acho que o Mengão vence hoje por 2-0. Quero saber o que vocês pensam, vocês concordam, discordam? Qual o seu palpite? Opine aqui nos comentários antes de começar o vídeo e vamos analisar como os paulistas analisaram também e viram esse grande jogo de logo mais entre Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. É claro, o link lá do Band Esportes estará aqui na descrição. Dessa forma, vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Vou colocar agora o Flamengo. O que aconteceu durante o Mundial com o Flamengo. O Flamengo que saiu do Campeonato Brasileiro antes do Mundial e como ele volta. Olho na sua tela que a gente vai mostrar. Então tivemos o seguinte, chegaram Jorginho, aí é bom jogador, e o Carrascal que está chegando, mas ainda não. Foram embora o Gerson, melhor cara do time, foi embora, e o Wesley que também pode estar indo para o futebol italiano. No Mundial, o Flamengo, como se ganhasse pouco dinheiro, ainda arrecadou mais 217 milhões na Copa do Mundo de Clubes. E tem essa história, a Roma demonstrou interesse na contratação do Wesley. Além disso aí, no meio do caminho teve a crise Boto, Pedro e tudo mais que aconteceu, Alexander. A pergunta é, o Flamengo volta mais fraco do que foi? Volta por conta do Gerson. Como você falou, para mim o Gerson era o principal jogador do time, era o cara que dava ali liga pro Wesley poder ultrapassar. Assim, dentro de campo sim, fora dele eu volto com uma moral gigantesca, mas perder o Gerson certamente faz muita diferença mesmo. Dava liga pro meio campo, pro setor ofensivo. Curioso para ver como que o Felipe Luiz vai montar esse time aí sem o Gerson, né? Se ele vai apostar em mais um ponta, aí vai mudar muito a característica. E aí, por mais que não entre em campo essa questão da crise, do Boto, querendo ou não, o Boto, ele é o diretor de futebol. Então, ele tá ali com os caras. E tem toda essa questão do Pedro também. É óbvio que os outros jogadores também acabam se influenciando. Então, resta ver como é que o time vai se comportar. O Flamengo, obviamente, é muito favorito contra o São Paulo. Acho que não tem como não colocar um favoritismo de pelo menos ali uns 75%, 80% para o Flamengo nesse jogo, tranquilamente. Mas essa saída do Gerson vai ser sentida. Resta ver se já vai ser sentida agora no fim de semana. O Jorginho, acho que foi uma grata surpresa, ele já chegando do jeito que ele chegou no Flamengo, dominou o meio-campo ali. Além disso, também tem o Pulgar, né, que vai passar por cirurgia, parece que vai ficar um tempinho parado também, era um jogador importante ali. O De La Cruz ainda não consegue ficar saudável. Mas eu acho que é um Flamengo que, para esse jogo, chega um pouco mais enfraquecido, mas mesmo enfraquecido ainda é bem superior a esse São Paulo, que a gente ainda não sabe como é que vai ser com o Hernan Crespo. Tem uma correção na tela, eu falei 217 milhões, na verdade foram 151 milhões. Não que fique ruim, mas diminuiu um pouquinho. A premiação do Flamengo foi essa no Mundial de Clubes, Vessa. A minha análise, eu falei ontem, repito aqui, é que o Flamengo talvez tenha voltado ileso, a não ser pela perda do Gerson, que é muito importante. Lá, porque saiu cedo, né? Caiu nas oitavas, então voltou logo, já está mirando o Campeonato Brasileiro há um tempo. Ele já está em outra pegada dos outros, né? Seja por estarem muito felizes, como o caso do Fluminense, seja os outros que não foram mais ou menos. O Flamengo parece que já entra limpo nesse confronto contra o São Paulo. Primeiro o torcedor vai relembrar e vai olhar para a tabela, a gente mostrou aqui. O time é líder. Com um jogo a menos. Com um jogo a menos. Então, de cara, você já tem ali uma situação que você está grandão no próprio campeonato principal que você está participando. Tomou aquele susto na Libertadores, mas também se classificou. Está vivíssimo aí na Copa do Brasil também e pega o Inter, certo? Sim. Acho que é o Inter.
Isso mesmo. Então... Não, na Copa do Brasil é o Na Atlético. Copa do Brasil pega o Atlético. E na Libertadores. E na Libertadores, desculpa. Então, eu ia falar futebolisticamente, enfim, esportivamente, segue tudo dentro do que estava planejado, com as três frentes completamente à disposição do clube. Eu também tenho dúvida como o Flamengo vai se comportar sem o Gerson. Ele era o titular absoluto, o cara que era convocado pela seleção brasileira, não precisa dizer muita coisa, vai fazer falta, ponto, não tem muita dúvida em relação a isso. A ver o que o Felipe vai fazer. Ele não tem só essa situação para resolver, ele tem o Pedro, que fica nessa coisa, ainda não está bem, mas se você não põe o cara para jogar, ele não ganha ritmo. Se você põe achando que ele não vai dar a importância que ele pode ter para o clube, também ele não vai pegar o ritmo, então fica nessa situação. Você tem a situação do Bruno Henrique, que está para estourar o Ministério, o nosso órgão glorioso, STJD, está estourando o prazo para que ele dê uma definição, e eu imagino que vai ter o julgamento, porque ele está indiciado pela Polícia Federal do país, então acho que o STJD não vai deixar essa situação sem o julgamento também. Então tem mais essa situação a ser resolvida. Esse extracampo, por que eu acho que ele morre com o campo? É Boto, é não sei o que tal. Ganhou o jogo, mais outro jogo, liderou, disparou na liderança, não sei o quê, vambora, o Boto, beleza, se enquadrou, entendeu, tal. Só que se a coisa não acontece no campo, essa história do Boto volta a tomar uma proporção maior. Normalmente é isso, o campo fala, o campo resolve muito dessas coisas do extracampo. Então, para resumir, eu acho que o Flamengo segue muito forte, apesar da perda do Gerson, porque está com dinheiro agora no cofre e a janela acabou de abrir, tem muita coisa para acontecer e vai trazer jogador, eu não tenho a menor dúvida que vai trazer jogador. Segue forte, vai continuar forte e sem dúvida nenhuma, candidatíssimo aí nos 3 títulos de novo. Para esse jogo, Massa, o Alexandre falou aí, ó, 70-30. Cara, acho que o Gerson faz muita falta, porque ele é diferente do Jorginho, né? Ele tem uma capacidade maior, vitalidade, de estar em mais lugares do campo do que o Jorginho. Agora, o Jorginho, se for colocado na máquina de moer carne do futebol brasileiro, que é rodar o tempo todo jogo, não vai aguentar. Precisa trazer alguém, de fato, para a vaga do Gerson. O Carrascal é bom jogador, mas viria ali para ser um jogador na questão ali do Arrasca, né? Como é que o Arrasca vai seguir. O Flamengo volta vice-campeão do mundo. Afinal de contas, ele ganhou do Chelsea, que se for o segundo colocado, né? O torcedor do Flamengo pensa nisso. Assim, só perdeu porque o Flamengo jogou mal contra o Bayern, né? Então, cara, essa questão está posta no Flamengo, mas para o nosso uso doméstico aqui sobra. O time é muito bom. O São Paulo vai ter que tirar uns coelhinhos da cartola lá para sair do Maracanã vivo, viu? O time é bom, o treinador é bom, mantém o jeito do time jogar, o jeito do Flamengo de ser. Deve fazer um jogo de imposição, de pressão, de tirar a bola do São Paulo, pressionar o São Paulo no seu campo de defesa. Então, a gente vai falar do São Paulo já, mas o Crespo, o Rian Francisco seria um bom nome para esse jogo, hein? O Jean Francisco jogou, né? Rian Francisco jogou na derrota do São Paulo para o Palmeiras no Sub-20, fez um golaço, inclusive, mas não deve ser isso não. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre como o São Paulo vai encarar o Flamengo. Agora, o Alexander, tem essa questão do Pedro, né? O Pedro ficou envolvido numa questão que poderia ser um dirigente, teria dito ou disse ao Mauro César que ele poderia ser vendido por um certo valor, e esse ponto que o Vessone levanta é relevante. Agora, há quase que uma obrigação do Pedro estar em campo, porque se ele não tiver, ele mesmo vai falar, mas eu estou aqui, eu não vou jogar, vão me vender, não vão. Criou-se uma situação, né? Você acha que desculpa, Alexandre, você acha que é uma obrigação botar o cara em campo? Não sei se é uma obrigação, mas é uma pressão para que ele volte, para que ele entre em campo.
Entendi. Vou te explicar por quê. Porque, assim, ficou esse negócio de vender. Aí causou uma revolta. Não vai vender o cara por 15 milhões. Ele é Como assim? importante. Ele é importante. Bom, se ele é importante, ele tem que jogar. É mais ou menos isso. Esse é o meu raciocínio. A pressão fica ou para o Felipe ou para o Pedro. A pressão ela vai existir de qualquer forma, porque se o Felipe Luiz coloca o Pedro e o Pedro não corresponde, a pressão vai para cima do jogador e aí todo mundo vai falar, não, estava certo, 2 contusões, 2 lesões, cirurgias, tem que vender o Pedro por 15 milhões mesmo. E se o Felipe Luiz não bota para jogar, tá vendo? É o melhor centroavante do país, era o centroavante que estava na última Copa. Então, se criou ali realmente um ambiente muito hostil nessa situação do Pedro. Eu acho que beira até uma incoerência, talvez, do Felipe Luiz, porque há pouco tempo, na volta do Pedro, ele falou que ele armaria o sistema de jogo do Flamengo para que o Pedro pudesse jogar. Isso não faz muito tempo. Isso foi em abril, quando o Pedro voltou a jogar. E aí agora, pelo menos dentro de campo, ele não tem colocado o Pedro para jogar. E aí fica uma questão, se é por conta do Mundial de Clubes, aí tem uma questão que ele queria realmente os melhores ali fisicamente. A gente viu, por exemplo, o Renato Gaúcho, ele não colocou o Ganso para jogar. E depois, tudo bem, que falaram aí de uma treta nos bastidores e tudo, mas para esse tipo de jogo, contra o europeu, que está lá tinindo fisicamente, o Ganso não servia para aquele cenário. Acho que dá para você colocar como desculpa essa situação do Pedro. Mas para o futebol brasileiro, assim, a gente não tem nenhum centroavante hoje no futebol brasileiro que joga o Pedro, o melhor do Pedro, né, antes da contusão. Então, acho que sim, é uma pressão que vai ser destinada ou para um ou para outro, mas eu acho que o Felipe, acho que ele para cenário brasileiro, ele poderia dar mais rodagem para o Pedro, sim. Acho que para esse jogo contra o São Paulo, que o São Paulo já vem com 3 zagueiros, vem mais fechado, acho que o Pedro poderia já ser importante, se ele tiver condição. Começando a partida, acho que o melhor cenário para o Felipe é ele dar as oportunidades para o Pedro corresponder e como o Massini falou, o campo responde. É verdade, claro. O Pedro é um jogador muito acima da média, né? Também não entendo porque o Pedro não joga. Claro, é compreensível pelo estilo de jogo do Felipe Luiz, né? É um estilo onde o Flamengo tem que atacar a todo momento e quando não tem a bola também tem que fazer a pressão alta, né? Tem que ter muito vigor, muita na parte física tem que contar bastante, né? Jogadores velozes na frente ali ajudam bastante a fazer essa primeira marcação, né? Marcar em cima, tentar recuperar a bola e ficar mais próximo do gol. Claro, o Pedro mais lento, porém, repito aquilo que vem comentando nos últimos dias, né? O Flamengo ele tem muitas dificuldades para marcar gols, para finalizar corretamente no gol. E o Pedro é jogador onde se sobrar 2, 3 bolas, uma ele vai guardar. Então precisa de um número muito pequeno de chances para poder fazer o gol. Então não precisa se matar de ficar correndo, indo atrás da bola, não. Os caras roubam a bola, tocam para ele e ele resolve lá na frente, certamente com a qualidade que o Flamengo tem a sobrar muitas bolas pro Pedro, mas eu entendo também a parte física ali que o Felipe exige e no final das contas, quem perde no final das contas é o jogador e a torcida também por questionar ali a não escalação do Pedro. Segundo informações, né, ele nem será relacionado para o jogo desse final de semana de hoje, na verdade, contra o São Paulo. Eu quero muito saber o que vocês pensam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais, valeu!